Olá, tudo bem? Então, estamos aqui, né, diante de uma live gravada. Nunca fiz isso na minha vida, mas como nós somos empreendedoras e mulheres, né, nós somos o que? Adaptáveis, resilientes, flexíveis. Então, como não deu certo, né, ao vivo, resolvi gravar a nossa live de hoje, gravar esse conteúdo que é tão rico, tão importante, né? E espero que vocês gostem, né, do que a gente vai compartilhar aqui com vocês e também, claro, como não teremos participações, eu deixo aí disponível para vocês os comentários, né, os contatos aí de rede social, para você estar trazendo para mim dúvidas, sugestões, questionamentos, né? Até se você tiver uma opinião contrária à minha também, o que é muito comum, né? Porque nem todo mundo pensa da mesma forma e de repente posso também estar contribuindo com a minha caminhada, com a minha jornada. Então eu te agradeço você que me segue, agradeço pessoas novas que estão me conhecendo com as lives de segunda-feira e espero que esse conteúdo some com você aí. E hoje eu vou falar do assunto que eu sou apaixonada a falar, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo. O que eu gosto mais de falar? Se é do empreendedorismo ou de coach? Não sei falar, porque são duas paixões, são dois amores que eu tenho. Por isso hoje trabalho com coach de mulheres empreendedoras. E então, pensando no assunto, trouxe esse tema tão bacana hoje. Por que empreender? Então você aí, né, que está começando ou já empreende, ou talvez empreenda, mas não tenha certeza, ou talvez queira fazer uma transição de carreira, pensando talvez em empreender, ou está começando agora, não sei. Talvez você tenha aí suas dúvidas, tenha suas dificuldades e talvez esse conteúdo também possa te ajudar. E até falando sobre isso que eu contei um pouquinho antes, eu geralmente, gente, uso esse caderno aqui, ó. Esse caderno eu trago o quê? Eu faço muitas anotações de conteúdo, né? Conteúdo que eu estudo, coisa que eu assisto, coisa que eu às vezes vejo no YouTube, ou talvez através de um livro que eu li ou de uma reportagem, e aí eu tenho uns insights, umas ideias, quem não tem, né? E aí eu pego o caderno e vou anotando, né? E aí eu trouxe muitas anotações, tanto que o de hoje deu muitas anotações, e eu tentei sintetizar o máximo possível para estar entregando para você um conteúdo aí num tempo não tão longo, né? Porque eu falo demais, mas vamos lá, bora para eu te mostrar um pouquinho dessa questão do empreender. Por que empreender? E eu já começo do avesso o negócio aqui. Em vez de falar de por que empreender, eu vou falar quem não deve empreender. Isso mesmo. O que eu quero dizer com isso? Características e situações que algumas pessoas vivem no momento, podem ser até situacionais, tá? De pessoas que têm algumas coisas, algumas dificuldades aí e que poderiam estar, e isso vai atrapalhar na vida de empreender. Então, se você pretende empreender e tem algumas dessas coisas que eu vou contar agora, tá na hora da gente repensar algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa, né? Quem não deve empreender? Quem não gosta de sair da zona de conforto. Ou seja, lá na zona de conforto é muito bom, chama zona de conforto, né? Mas lá nada acontece. Então, se você é uma pessoa que curte muito a zona de conforto, tem que repensar sobre isso, porque como empreender se eu não gosto de sair ali do meu conforto, se eu não gosto de sair ali do tudo certinho, tudo muito organizado, a vida do empreendedor é todo avessa, né? Tudo assim, muito louco, tal. Tem um planejamento, tem tudo, mas pode acontecer muitas coisas. Nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de arriscar. Então, se você gosta da sua zona de conforto demais, a gente tem que repensar algumas coisas para poder você ir para o empreendedorismo, ok? Segundo item, pensar que empreender é uma fonte apenas de ganhar dinheiro. Vivian, mas você não empreende para ganhar dinheiro, não é isso? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é única coisa, o único objetivo do empreender é ganhar dinheiro. E ainda, ganhar dinheiro rápido. Então, se você tem essa ideia do empreender, vou empreender para fazer um dinheiro rápido. Também é uma coisa muito complicada. Por quê? Vou te contar 2 pontos. Dá dinheiro? Dá, mas ele dá com um prazo. Alguns mais longos, outros não tão mais longos, depende muito do tipo de negócio, das oportunidades que cada um fez, as estratégias que cada um fez. Mas se você pensar ele como único objetivo ganhar dinheiro, isso não vai acontecer. Ele tem que estar aliado com outros fatores, né? Porque nós estamos falando de, eu gosto desse termo, empreender é remunerar sua paixão. Então você tem que ser muito apaixonado pelo que faz. Então, muitas vezes o objetivo principal não vai ser o dinheiro é decorrente, o dinheiro vai vir, a gente trabalha para isso, né? Mas é preciso entender que isso não é a única coisa, ok?
Você é um procrastinador, multitarefas, ou seja, outra coisa que atrapalha muito no empreendedorismo. Então, precisamos lidar com a procrastinação, precisamos entender que ser multitarefas não é produtivo, precisamos terminar aquilo que a gente começa, tá bom? Porque isso faz parte do empreendedorismo. Ter constância, terminar tudo que a gente começa, então é um outro fator que é muito importante para a gente resolver antes de empreender, porque isso atrapalha demais. Eu falo por experiência porque sou uma procrastinadora assumida. Estou tratando, gente. É um tratamento para a vida inteira. Porque qualquer coisinha você cai no vício. Então, é algo que a gente precisa trabalhar e tratar, ok? Outra coisa interessantíssima hoje no ramo do empreendedorismo. Precisamos entender de estratégias de marketing. Precisamos gostar do marketing. Ah, Vivi, eu não gosto nem de ouvir falar disso. Precisamos aprender. Ainda que você não vá fazer todo o marketing do seu negócio, mas você precisa entender da importância, entender de algumas estratégias, até para você contratar alguém para trabalhar sua persona na rede social, você precisa entender um pouco do marketing, porque senão você vai ficar sempre à mercê de pessoas, né? Falar coisas para você e muitas vezes você vai tá aí usando estratégias erradas por falta de conhecimento. Então a gente precisa entender sim um pouco de marketing. Não precisa ser um expert, mas precisa ter entendimento e ter curiosidade de entender também. Uma outra coisa interessante, aí pra gente finalizar essa parte aí, é o seguinte: você precisa ser uma pessoa que gosta de encontrar soluções. Tem coisas na vida da gente que acontece, na vida pessoal, na vida profissional, às vezes na vida acadêmica, que a gente tem que trazer uma solução rápida, que a gente tem que ser criativo, que a gente tem que ser, sabe, eficaz naquilo que a gente está decidindo fazer. E aí o que acontece? A gente tem dificuldade de lidar com isso. E nisso tudo faz o quê? Não toma decisões. O empreendedor, ele precisa ter essa rapidez, ele precisa ser criativo, ele precisa buscar soluções, ele precisa ver o problema, não como problema, mas como oportunidade de crescimento, buscar soluções novas para resolver o problema do seu cliente, ok? Outra coisa, o bom empreendedor, ele precisa de ação. Então, se você é uma pessoa que planeja, mas não age, você precisa reverter isso. Porque eu sempre acho, é uma coisa que da minha vida que funciona, é planejamento, mais ação, mais constância. Então, gente, a partir do momento que eu tenho planejamento, eu preciso ter uma ação. Tem muita gente que passa muito tempo no campo do planejamento, das ideias, e não vai para ação. E isso acaba atrapalhando também. Então, é uma outra coisa que a gente precisa ser trabalhado, que é a parte da ação. Então, gente, plano é importante, planejamento é super importante. Tá aqui é quem adora falar de planejamento, mas agir também é importante, ok? Outra e última coisa agora de verdade, a gente tem que aprender a dizer não, a se priorizar. Nem sempre ser a senhora, a popularidade, ser a mais carismática resolve para a vida do empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor precisa tomar decisões, precisa falar não, precisa se priorizar. O seu negócio ele tem que ser importante para você, para que as pessoas entendam que ele é importante. Isso vale na nossa família, porque quando a gente não se posiciona, aí começa aquelas coisinhas num post que eu fiz até anteriormente. O que não dizer para uma empreendedora? E aí, que dia que você vai arrumar um emprego, né? E aí, me manda seu currículo, estão contratando. E aí, vai ter um concurso, você não quer estudar? Como se você estivesse fazendo aquilo do empreendedorismo naquele momento por falta de opção. E não porque você escolheu fazer aquilo, né? Ou porque você tinha um dinheiro parado e foi investir, ou porque você não tinha oportunidade e foi lá para fugir de um serviço, que é um erro, né? Quando a gente vai fazer isso por fazer, por causa do objetivo único, grana. Então, gente, a gente precisa se posicionar, a gente precisa se priorizar, a gente precisa aprender a falar não e aprender a dizer que empreender é sim importante para você. Então, eu gosto de falar isso, que a gente precisa se priorizar, a gente precisa ter essa capacidade de falar aquilo que a gente pensa e muitas vezes a gente vai ter que falar não para pessoas, situações e coisas, ok? Então, esses são os pontos aí para quem não é empreendedor. Se por acaso tudo isso daqui é você, vamos repensar, vamos procurar ajuda para ir tratar essas situações, aí para depois disso você empreender. E muitas vezes você é empreendedor e tem alguma dessas características. E talvez seja isso que está atrapalhando o seu negócio. Então, identificar algumas coisas que atrapalham, né, o perfil empreendedor, atrapalham a pessoa que empreende, é muito interessante identificar para quê? Para me sentir mal, Vivian? Para me ficar, me sentir derrotada, fracassada? Não. Para você identificando, você consegue trabalhar. A gente sempre fala, né, que o inimigo
Quando a gente conhece ele, é muito mais fácil do que uma pessoa que a gente não sabe que é inimigo, né? Então, isso acontece com os nossos sabotadores e também acontece com essas coisas. Então, se algum desses itens aqui é um item que você, alguma coisa que você faz, que você se encontrou aqui dentro disso, e talvez você precise melhorar alguns desses aspectos para a gente poder começar a falar em empreendedorismo, ok? Aí, indo para um segundo momento da nossa live aqui, eu gosto de trazer uma coisa bem legal. Quando as pessoas empreendem, elas empreendem por várias coisas. Às vezes é oportunidade, às vezes é uma necessidade, ou às vezes é uma paixão, certo? E aí tem um erro muito grande nas pessoas. Quando você tá numa situação e você quer fugir dela, eu vou até falar sobre isso como um relacionamento. Eu tô no relacionamento, quero fugir desse, fujo pro outro. O que que acontece? O outro vai dar problema agorinha. Ah, eu tô numa casa na cidade, eu não gosto dessa casa, e eu vou e fujo para outra casa sem resolver às vezes um problema que tá em mim. E aí a outra casa vai dar um problema, apresenta um problema também. Porque muitas vezes o problema tá em mim. E aí o empreendedorismo, o que tem a ver isso com o empreendedorismo, Vivian? Sabe o que acontece? Tem muita gente que quer empreender para sair do emprego, para sair de um relacionamento, para sair de uma casa, mas ela não tem as características de um empreendedor, ela ainda não trabalhou essas características dentro dela. Então ela está indo por uma fuga, e não porque ela gosta de fazer aquilo. E o que vai acontecer? Tudo aquilo que a gente faz que a gente não gosta não se sustenta. Por algum tempo vai dar certo, mas depois vai cair. Pode ser o negócio mais lucrativo possível. Por quê? Porque a gente precisa envolver muito da nossa essência, da nossa paixão, do nosso amor, de gostar daquilo que a gente está fazendo. A gente tem muitos empreendedores que viram oportunidades em coisas e foram lá e fizeram acontecer porque estavam gostando do que fizeram. Mas a gente precisa entender isso. Viva, então como que eu faço? Calma que eu vou te contar todas essas dicas, eu vou te contar até um passo a passo aí de algumas coisas que são interessantes no finalzinho dessa nossa transmissão, ok? Mas antes disso, eu queria trazer para você uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae, né? Falando pelo que as pessoas empreendem, né? E ela trouxe, baseado aí na pirâmide de Maslow, né? Contou o seguinte, olha só o que eles falam, que o empreendedor, ele muitas vezes empreende pelas necessidades básicas, ou seja, pelas necessidades fisiológicas. Eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, né? Então a pessoa a grande maioria talvez empreenda nessa base da pirâmide dele aí. E isso é bom? É bom, mas talvez se for só por isso, não se sustenta, ok? E aí tem também, aí na segunda etapa aí da pirâmide, o pessoal que empreende por segurança, ou seja, para ter uma segurança financeira, para ganhar mais um pouco. É importante? É também, mas também não se sustenta muitas vezes. Pode ser que sim, por um tempo, mas a gente precisa ir um pouco mais além. E tem o pessoal que empreende também por aceitação social. Como assim, Vivian? Para você ser reconhecido profissionalmente por aquilo que faz, né? E tá tudo bem também a gente empreender por todas essas razões e funciona muitas vezes. Mas lembra que eu falei lá atrás? Não tenha o dinheiro como o único objetivo, porque acaba não se sustentando. Uma hora você cansa. Aí você faz o quê? Desfaz o negócio, vai fazer outro negócio, às vezes vai e passa num concurso, estuda para isso, ou vai arrumar um emprego de CLT, né? Cansa às vezes de tudo isso porque ele não está baseado em algo maior, que é onde eu chamo de missão, que é o topo da pirâmide, que é aquilo que eu faço por um propósito, por algo que eu gosto de fazer, por algo que eu me sinto realizada, para ter um estilo de vida diferente, para ter uma qualidade de vida diferente, para me sentir mais realizada com aquilo que eu estou entregando ao outro. Isso é uma coisa que para mim é uma verdade para mim, pode ser que não seja uma verdade para você e eu respeito, mas isso é uma verdade na qual eu leio de muitas pessoas, muita gente que fez sucesso traz isso como verdade e eu também trago isso como verdade para minha caminhada. Mas como eu disse, isso é uma verdade que acontece para mim e para as pessoas que eu conheço aqui ao meu redor e muitas pessoas que eu me inspiro, histórias que eu leio, né, filmes que eu vejo, documentários. Então eu acho isso me toca muito e isso eu acho que tem sido assim um norteador da minha caminhada até então, tá bom? E aí vamos até pensando nisso, né? Por que as pessoas empreendem? Porque elas querem ter independência financeira, certo? Certo, tá tudo bem também. Porque querem ter uma segurança profissional. Segurança profissional, mas não tem um fixo. Como assim? O mercado, ele alterna muito. Como assim uma segurança? Sim, segurança porque além
apesar de o mercado profissional ter suas alterações, ter suas oscilações, as estratégias do seu negócio, quem determina é você. E uma vez que você sabe o que você está fazendo, porque você tem conhecimento, porque você fez um bom planejamento, a sua estratégia ela vai funcionar. Mas lembrando da gente seguir todas as etapas de um bom negócio, de um bom empreendimento, ok? Outra coisa que é muito interessante porque as pessoas empreendem, é um ponto muito positivo, flexibilidade de horário. Mas isso não significa trabalhar pouco, tá bom? Olha a hora que eu tô aqui, quase 9 da noite, e eu estou gravando vídeo pra vocês. Estou aqui desde as 8 da manhã. Tá trabalhando mais? Estou, mas estou feliz, estou realizada. Então, não significa que trabalhe pouco. Até falam que nos primeiros anos, a média de um empreendedor trabalhar são 44 horas semanais. Ou seja, é muito mais que um outro trabalho convencional. Mas a paixão que move, a vontade de fazer acontecer, as pessoas nem veem essas horas acontecer, na verdade, né? E aí interessante é que você pode flexibilizar um horário, você pode chegar um pouco mais tarde, você pode tirar um dia, né? Um período e se organizar dentro, até porque você que determina, você sabe o que tem que ser feito, né? Então é diferente. E as regras são suas, isso é muito importante falar, né? Como uma característica muito importante. E você tá fazendo o que gosta, que eu acho que esse talvez seja o mais importante, é o que mais move o meu coração, o que mais faz brilhar os meus olhos, essa entrega. Eu tô fazendo o que gosto, eu tô entregando o meu melhor, depende só de mim, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Então isso daí faz com que eu tenha o controle da minha história, da minha vida e do meu negócio. Isso daí é uma coisa que eu falo assim com muita tranquilidade, com muita alegria pra vocês. Porque foi o que eu vi acontecer na minha caminhada, tô vendo acontecer e vejo acontecer em muita gente aqui ao meu redor também, ok? E aí o que a gente precisa ter então? Comprometimento, disciplina, dedicação, organização, vontade, foco, constância, ação. Então são coisas assim, gente, são características que a gente precisa entender que faz parte do passo a passo, do nosso beabá, né? O beabá do empreendedor. Se tivesse uma cartilha do empreendedor, daquelas básicas, eu colocaria isso como princípios básicos. Hoje eu estava estudando com uma colega aqui de princípios básicos da física. Então, esses são os princípios básicos do empreendedorismo. Então, gente, é aquilo que eu falei anteriormente. Existem coisas que precisam ser trabalhadas, porque senão elas vão acabar te atrapalhando num processo aí de empreender, ok? Vivian, mas tem desvantagem empreender? Tem, claro que tem. Você precisa fazer um investimento inicial e às vezes você tem pouco dinheiro, então isso vai te atrapalhar. Existem riscos, todo negócio tem risco, né? Tem às vezes uma demora de ter um retorno. O começo é muito difícil, é sempre muito difícil, normal, faz parte, tá? Você não tem salário fixo, vou te avisar sobre isso, não tem mais um fixo, então vai ter uma alternância aí, né, de valores, então você vai ter que ter uma boa organização financeira, ok? E você tem mais horas de trabalho, como eu disse anteriormente, ou seja, você tem flexibilidade, ok? Mas você acaba trabalhando mais que as outras pessoas, tá bom? Então isso é uma coisa interessante de se trazer. Eu sempre gosto de falar o lado bom, né, das coisas e o lado que a gente precisa falar a verdade. Não são só, né, flores, né? Igual às vezes as pessoas pensam, né? É bom que você mesmo determina seu horário. Que bom que você pode sair mais cedo, ou bom que você pode chegar um pouco mais tarde. É bom que você já recebe, já determina o que vai fazer, suas regras, né? Sua casa, suas regras. Ok, tudo isso é legal também, né? Mas tem que entender toda uma responsabilidade, porque se algo der certo ou não der certo, a responsabilidade ela é totalmente sua. Então a gente trabalha, claro, para tudo dar certo, a gente traça estratégias, tanto no mundo de marketing quanto no mundo físico, para que as coisas deem certo, mas a gente sabe que existem riscos, né? E a gente paga para ver, de certa forma, porque a gente acredita, mas acreditar em si mesmo, né? Ter um bom planejamento e diminui os riscos podem ser calculados, tá bom? Vivian, mas e aí? Eu quero empreender, tô com dúvida, tô um pouco perdida, o que você acha que seria interessante? The coach não dá conselho, né? Mas falando como empreendedora, né? Como uma pessoa que tem uma história no empreendedorismo e tem acompanhado muitas empreendedoras aqui no atendimento, no meu coachitório, porque a coach tem um coachitório, né? Que é um escritório personalizado, né?
pro movimento do coach, mas assim, trazendo coisas que acontecem tanto nas sessões de coach, quanto nas mentorias, né? Nas oficinas, nos bate-papos entre empreendedoras, grupos de WhatsApp, né? Enfim, todo esse movimento do empreendedorismo que hoje eu acompanho e faço parte diariamente, eu trouxe aqui 10 itenzinhos rápidos, não vou enrolar muito, para vocês talvez dar uma clareza, né? Dar uma clareza, uma direção e dizer também que eu estou à disposição, claro, porque eu gosto muito de ajudar, né? Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, eu gosto muito de tentar ajudar você dentro da tua condição, dentro da tua realidade, dentro da vida que você vive, com aquilo que você tem hoje, de que forma você pode empreender, né? Para minimizar os riscos, para, como diz o outro, dançar conforme toca a música, né? E cada um vai ter uma realidade diferente, cada um tem um tempo diferente, e nem eu e nem ninguém tá aqui para julgar você. Então você vai achar o seu tempo, da sua forma, no seu ritmo. Entender o seu perfil empreendedor é muito interessante. Como que eu faço, Vivian? Essa é a primeira regra, já entrei nela. Analisar o seu perfil empreendedor. Como que eu faço para analisar? Existem alguns testes na internet, gratuitos, né? O Sebrae disponibiliza bastante coisa, mas tem outros sites que disponibilizam. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar aí nas redes sociais, né? Esse link para você estar analisando o seu perfil empreendedor, né? E até porque analisar esse perfil, até para saber que tipo de negócio, como que eu sou um empreendedor mais investidor, se eu sou um empreendedor, né? Dependendo do que você tem para investir de tempo, de dinheiro, pra gente entender qual que é o teu perfil, como se encaixa dentro da tua realidade, né, atual, pra gente poder estar ajudando vocês aí, né, nessa caminhada, nessa escolha, tá? Então analise o seu perfil, primeira dica, né? Segunda coisa, uma coisa de cada vez. Então, gente, é uma coisa que eu uso para muitas coisas que acontecem. Vamos analisar aí, né? Analisando seu perfil, vamos começar a pensar de que forma, né, você vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Tudo de uma vez, uma coisa de cada vez. Então, vamos entender que cada coisa tem seu tempo. Nós fazemos um bom planejamento e dentro deste planejamento a gente vai agir de acordo com o tempo de cada coisa. Então, assim, tem muitas pessoas que querem fazer tudo de uma vez, querem realizar tudo de uma vez, e aí não dá tempo, as coisas não fluem, né? Às vezes é muito imediatista, a gente é muito ansiosa, é muito comum, né, de todos nós, e a gente tem que entender o tempo das coisas. Também a gente não pode, eu sempre falo, não fica sentado e não sai correndo, a gente tem que achar um tempo, meio termo de fazer uma caminhada bacana, né? Onde a gente conheça o nosso ritmo, porque eu já entendi o meu perfil, então eu vou caminhar de acordo com a minha realidade. Eu não vou ficar olhando o outro que está muito mais na frente ou um que está parado. Eu vou olhar para o meu ritmo, para aquilo que eu dou conta de fazer dentro das minhas condições e como eu posso melhorar a cada dia. Eu posso me comparar comigo mesma, mas não se meça, olha gente, não se meça pela régua dos outros, né? Eu até comprei essa régua nova, rosa, linda aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, é isso. Eu posso sim me comparar, mas comigo mesma. Mas eu tenho que entender o meu tempo para fazer uma coisa de cada vez. Senão eu vou sofrer porque sou imediatista, porque eu quero tudo muito rápido e as coisas não funcionam desse jeito na prática. Ok? Terceira coisa. Pense sobre os seus valores. Olha só que interessante. Mas por que, Vivian? Porque o seu negócio é você. O seu empreendimento é você. O seu produto é você. O seu serviço é você. E quando nós transportamos os nossos valores para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente entrega, para o lugar que a gente tá, fica mais humanizado o atendimento. Você entende isso? Faz sentido para vocês isso? A gente humaniza o nosso trabalho, a gente humaniza o nosso produto, a gente humaniza o nosso serviço, o nosso entregar, o nosso servir é mais humanizado. E pessoas se conectam com pessoas. Esquece. Ah, tem muita tecnologia? Tem muito robô? Tem. Pessoas gostam de pessoas. Ninguém quer conversar com robô, gente. Honestamente, ninguém quer. Você quer sim pegar um código de barra, mas quando você quer resolver uma coisa, quando você está buscando alguma coisa além, você não quer conversar com um robô, você quer conversar com uma pessoa. E em algum momento você vai perceber que o robô é um robô, né? Então pessoas se conectam com pessoas. Quanto mais humano for o seu negócio, quanto mais transportar a sua essência, os seus valores, a probabilidade é muito maior das coisas darem certo. Vai por mim. Mesmo as grandes empresas vivem sim, porque os valores eles são transmitidos do dono para um gestor, do gestor para o líder de equipe,
existe todo um trabalho feito por gestores de RH, por liderança. O próprio coach tem trabalhado muito essas relações humanas dentro das empresas. Então não se enganem, grandes empresas também têm essa preocupação de humanização. Tanto é que muitas empresas hoje existe uma figura humana que representa. Ela parece dona, parece gestor que está sempre dando a cara aí para vocês nas redes sociais, e isso não tinha antes. Então, é uma preocupação dos pequenos e dos grandes negócios também, tá bom? Uma outra coisa, falar com as pessoas certas. Eu gosto muito desse quesito. Nos conectar com pessoas corretas. O que é isso, Vivi? Pessoas que estão na mesma vibe, pessoas que estão com o mesmo objetivo, pessoas que têm o mesmo ponto de vista, que estão numa vibe de empreender. Pessoas, às vezes, são de negócios diferentes, mas são pessoas que estão numa conexão bacana com você e que vão trazer para você informações bacanas, e você também pode levar para elas, porque não tem ninguém que não tem nada para ensinar e não tem ninguém que não tem nada para aprender. Então a gente está sempre aberto para isso e entender com quem a gente vai falar. Não é falar com qualquer um e também não é falar com ninguém, não é 8h80 nessas horas. A gente precisa entender que existem pessoas bacanas que estão aí para nos ajudar. Eu, particularmente, tenho um monte de gente muito legal que me ajuda, né, que eu conheço, e tem muita gente que nem eu não conheço pessoalmente, só virtualmente, porque eu acompanho, e tem me ajudado tanto que no dia que eu tiver uma oportunidade de chegar para essas pessoas e falar: olha, você não tem noção do quanto você me ajudou nas suas lives, nos seus vídeos, nos seus livros, nos seus artigos, eu vou ser a primeira pessoa a falar, se eu tiver a oportunidade de dar essa retribuição. E eu tenho certeza que essas pessoas podem estar onde elas estiverem, mas elas são tão inteligentes, elas são tão sábias que elas vão ser gratas por cada elogio, sabe? Elas vão ser gratas por cada vida transformada pelos ensinamentos, pelas palavras, e às vezes até por uma inspiração que elas tiveram, assim, de falar só na hora lá e virar a chave da vida de alguém. Eu tenho certeza que as pessoas são gratas por cada vida transformada, assim como eu também sou grata, né? Por cada pessoa que chega pra mim e fala: Vivian, você me ajudou muito, ou enfim, né? Então, falar com as pessoas certas, ok? Outro item, estar sempre aberto a aprendizados, tá relacionado com o item anterior. Então a gente tem que estar sempre aberto. Eu sempre falo, a gente ir com um copo vazio. Eu aprendi isso com uma coach minha, Diane. Então a gente tem que estar com um copo vazio pra gente receber informações. Se a gente chega com um copo cheio, transbordando, a gente acha que sabe demais e não recebe informação. Então sempre estar aberto a receber novos aprendizados. Um outro item bacana, a gente precisa ser muito artista de circo. Adoro falar sobre artista de circo. Gente, já foram naqueles circos antigos? Não esses novos circos, os antigos. Que o cara que tava a menina que tava na bilheteria era malabarista, o cara da moto ia lá fora vender pipoca, vender aqueles brinquedinhos, o cara que cuidava dos bichos era o cara que vendia lá fora o refrigerante, e eles eram muito rápidos, né? Então a gente, dentro do nosso negócio, dentro do nosso empreendimento, principalmente quando a gente está começando, a gente faz um pouco de tudo, gente. A gente carrega a caixa, monta a mesa, pinta a parede, faz atendimento, cria agenda, faz café, a gente faz um pouco de tudo. Mas a gente não tem que focar no que a gente é bom e delegar o resto. Sim, concordo, tem. Mas no começo a gente não tem condição, muitas vezes, de fazer tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer um pouco de tudo, sim. E aí, aquilo que a gente realmente não dá conta de fazer, a gente tem que começar a procurar alternativas. Então, geralmente, nos meus atendimentos, eu faço aquela lista que as pessoas gostam de fazer, o que elas gostam mais ou menos de fazer e do que elas não gostam de fazer. Então, a gente começa a pensar em delegar, terceirizar aquilo que realmente a pessoa não leva jeito, que ela faz tudo errado, mas o restante a gente vai dando jeito, até ter uma condição, criar essa condição financeira dentro de uma organização, dentro de metas, para pagar alguém para fazer aquilo que eu não dou conta. Mas enquanto você monta seu negócio, a hora que começa, você tem que aprender a fazer um pouco de tudo, sim, dentro do seu negócio. Não tem como correr disso. Pode perguntar para quase todo mundo que começou aí, a não ser quem tem sócios, né, que cada um faz uma coisa. Mas quando a pessoa ela começa sozinha, geralmente ela começa fazendo um pouquinho de tudo. Eu falo por experiência, tá? Isso acontece muito comigo, com as pessoas aqui ao meu redor, vocês não têm noção. Conhecer, o item 8 aí, conhecer os riscos, mas não se esquivar, ou seja... O que significa isso, Vivi? Eu preciso conhecer os riscos do meu negócio, mas eu não preciso correr deles. Eu não preciso me esquivar. Quando a gente é esquivo, a gente foge de situações desagradáveis, a gente foge de confrontos, a gente foge de falar não, a gente foge de procurar uma informação. Então, assim, eu entendo os riscos, eu entendo aquilo que pode acontecer, eu me preparo para ele, mas eu não me esquivo disso. Tento resolver da melhor forma possível, liga para o fornecedor, atende as ligações,
é sincero com o teu cliente, é sincero com a pessoa que compra de você, ou com o dono do espaço que você está, né? Ou com alguma pessoa que você está fazendo uma parceria. Então a gente precisa entender que os riscos, os problemas, eles acontecem. E a gente não pode fugir deles, a gente não pode se esquivar e deixar que o problema se resolva sozinho. Geralmente isso daí vai piorar. Então, não se esquive, gente. Entenda que tudo vai acontecer, vai ter problema, vai ter desavença, mas é importante a gente enfrentar e resolver, ok? 9, persista. Gente, ainda que seja difícil, ainda que pareça que não tá dando nada certo, você não tá batendo meta, você não tá tendo resposta, persiste, porque é assim mesmo. E até é interessante pensar sobre isso. O dia que você estiver mais desanimado é o dia que você mais tem que ir, porque é nesse dia que vai acontecer uma coisa boa, que vai ter uma virada na tua caminhada. Vai por mim, isso acontece com muita frequência, muito mais do que vocês imaginam. Então, não desistam, persista, tenham constância no que vocês estão fazendo, ok? Número 10, e mais importante talvez, leia problema como oportunidade, cresça na crise. Gente, não existe problema que não tem solução, então tira essa palavra problema, vamos pensar como uma oportunidade. Talvez por causa dessa oportunidade você vai aprender uma coisa nova, por causa dessa oportunidade você vai fazer um cliente novo, por causa dessa oportunidade você vai trazer uma pessoa para ser parte do seu time, para ser parte dos seus clientes, porque elas viram você resolver aquilo com uma forma de uma maestria tão massa, assim, de você enfrentar, de você ir lá e resolver, e ser sincero, e assumir a sua vulnerabilidade, e tá ali tentando resolver. A pessoa fala, nossa, admirei você, porque diante daquela situação tão difícil, você foi lá e fez tantas coisas incríveis, então eu sou admirado da sua pessoa. Então talvez isso traga mais admiração, isso traz mais pessoas para o seu lado, ainda que venha de um problema. Então leia problema como oportunidade. E entendam, pessoas, assim, para finalizar essa nossa transmissão gravada, que era para ser ao vivo, né, que quando nós empreendemos, nós estamos dispostos a não estar na zona de conforto mesmo, né? E tá tudo bem, a gente está disposto a viver com menos, a gente está disposto a enxergar lá na frente, a ter paciência, a não ser tão imediatista, mas persistir, planejar, agir todos os dias, ser muito organizado, buscar ter um bom planejamento, agir, ter constância na nossa caminhada, entender um pouquinho de tudo sim do meu negócio e também entender que nem sempre a gente vai acertar e tá tudo bem, a gente tem que entender sobre fracasso, a gente tem que entender sobre os nossos desacertos e a gente tem que encarar isso tudo de frente e continuar, apesar de tudo, entendeu? Então, e ser mais flexível também em algumas coisas, eu acho que isso seria também bem interessante pontuar. Essas são as minhas considerações falando sobre por que empreender, quem não deve empreender e como empreender, como ficar mais fácil esse processo, né? São algumas coisas que eu trouxe aí estudando o empreendedorismo e também muito na vivência, muito na prática de atender mulheres empreendedoras, que é o meu nicho, que é o que eu trabalho diariamente atendendo mulheres empreendedoras. Eu abri mão de ter negócios, de ter meus próprios, de ter loja, de ter alguma coisa, de vender comida, para poder ser uma sócia mental de todos esses negócios. Então hoje eu sou sócia mental de dona de loja, de roupa, de salão, de estética, de personal, de nutricionista, de pessoas que ainda nem abriram, ainda vão abrir os seus próprios negócios, de advogada, né? De, que mais, gente? De empresas de personalizados, de pessoas que trabalham na área de eventos. Então, assim, hoje eu atendo um ramo muito grande de mulheres que empreendem. Da área de beleza tem muitas, de vários segmentos diferentes, várias especialidades diferentes, para fazer parte de um mundo de todas elas, e cada uma delas me trazem muita bagagem, muito aprendizado, e é muito bacana que eu consigo às vezes tirar uma coisa aqui da esteticista e colocar ali na nutricionista, pegar uma da nutricionista e colocar uma técnica ali na loja de roupa, pegar uma ideia ali da loja de roupa e colocar na vida da personal, às vezes profissões que não tem nada a ver, contadora, né, a gente tem aí coaches contadoras. Então, gente, às vezes essa troca, esse mix de informações de muitas mulheres agregadas no mesmo espaço e outras que eu não vou lembrar agora, outras profissões, trazem muito isso para mim, traz muito essa bagagem, traz muita informação, muitas dificuldades, muitas dores, muitos dissabores, muitos dias difíceis, muito desânimo, e assim, eu me dedico muito aos negócios de todas elas, e hoje eu falo com bastante
tudo isso que eu falo pra vocês, eu falo com muita emoção, porque são coisas diárias que eu vivencio aqui todos os dias, sabe, todas as semanas, e eu sou muito grata porque a mim é confiado muito segredo, a mim é confiado muitos planos, a mim é confiado muitos projetos que ainda estão, às vezes, só na cabeça e só no papel, e eu estou fazendo parte desse processo de tirar da cabeça, de tirar do papel e pôr em prática e começar a acontecer. Eu tenho certeza que nós vamos contar muitas histórias incríveis e já temos muitas histórias lindas, mas vamos ter histórias ainda mais grandiosas para contar, porque nós precisamos entender que existe um tempo para cada coisa e não podemos ser imediatistas e nem prometer milagre para ninguém, tá, gente? Não existe milagre, não existe nada que é da noite pro dia. Tudo é um trabalho feito com muita consistência, com muito respeito e com muita honra a cada história, a cada momento, a cada pessoa, porque cada pessoa tem sua história, tem sua crença, tem seus valores e tem o seu tempo. E esse tempo é muito respeitado por mim, pela minha pessoa, assim como eu respeito muito a minha profissão, a profissão de coach, né, que é um treinador, né, uma pessoa que ajuda a pessoa a atingir os seus resultados, aquilo que ela realmente está buscando, e também o amor e a minha dedicação ao empreendedorismo. Então eu gosto muito de unir esses dois amores, que é o coach e o empreendedorismo, e entregar às mulheres que me procuram, e também alguns homens, mas na grande maioria são mulheres, que me procuram me procurando como uma pessoa assim, fala, Vivi, eu preciso de ajuda, Vivi, eu preciso de uma resposta, Vivi, eu preciso de uma solução, Vivi, eu tô perdida. Então eu sou muito grata a essas pessoas que vêm até mim, confiando na minha pessoa, no meu trabalho, enfim, na minha entrega, para que coisas melhores aconteçam na vida dessas pessoas. E é com muita gratidão que eu finalizo, né, essa transmissão, este vídeo, e espero de coração que esse conteúdo tenha agradado você. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, as minhas redes sociais estão todas aí, tudo Coach Vivian Carla, site, Facebook, YouTube, né, Instagram, né, também, claro. E se também os meus contatos estão aí disponíveis para você, caso você queira marcar uma sessão, marcar uma mentoria, tomar um café, trocar uma ideia, participar dos eventos que a gente proporciona aqui com as empreendedoras, tá bom? Estou à disposição. E vale lembrar que em fevereiro vai rolar um encontro de empreendedoras de um grupo do qual eu organizo aí, que eu faço parte, que eu sou mentora do grupo, que eu sou a organizadora aí desse grupo, que é o Elas Empreendem Si. Então, se você não faz parte desse grupo, mas tem interesse de conhecer e saber o que a gente proporciona para essas mulheres e saber que tipo de apoio que a gente está disposto a oferecer para você que empreende, que precisa de um apoio, que precisa de uma troca de informações, que precisa ali estar andando com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, pode me chamar, que eu estou à disposição para poder ajudar você e te incluir aí no mundo de pessoas que têm o objetivo de crescer e de se ajudar e de fazer as coisas acontecerem, tá bom? Esse era o meu recado, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, muito obrigada. E se você gostou desse vídeo, pode curtir, pode salvar, pode mandar o aviãozinho para as amigas assistir, para alguém que quer empreender ou ainda está com dúvida ou tem suas dificuldades. E qualquer coisa é só me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Beijos e fiquem com Deus e até a próxima.